Lula aí notoriamente cometeu um ato falho, porque ele tem a verdade dentro dele, ele sabe qual é a verdade, ele sabe que ele roubou, ele sabe que o grupo dele fez isso, né? Não com a finalidade que o povo brasileiro coloca à frente. O Lula, ele não rouba simplesmente porque ele quer luxo, como muitos pensam, né? Porque o povo brasileiro é invejoso muitas vezes, ele quer o luxo. Muitos, se estivessem na oportunidade do Lula, estariam roubando para viajar, para ter luxo. Mas o que a gente tem que entender é que o Lula tem por trás de tudo que ele faz um grande projeto de poder. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui pra cima dos acusadores. Ele confessou. Ao invés de se esconder, ele foi pra cima, né? Ele disse quando o político... Repete aí, vamos lá, vamos ouvir de novo. Ele submerge. Quando rouba, submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui pra cima dos acusadores. Esse é um ato falho, né, Vanessa? O que ele acredita mesmo, o que ele pensa, o Lula tem feito isso nos últimos dias, né? Bastante, inclusive, vários atos falhos. Ele tem dito a verdade. Ele não tem escondido das pessoas que quando roubou, corrupto, picareta, ele não se escondeu. É uma grande verdade. Ele foi para cima dos opositores políticos dele. Isso é verdade, né? Mas ele não esconde que é um picareta, que é um corrupto, é o pior presidente da história e o mais corrupto da história mundial. Vanessa Moreira, esse vídeo é impressionante. Chega a ser engraçado, né, Timóteo? A gente vê um presidente falando dessa maneira, sem nenhum tipo de pudor, mas isso daí mostra, né, algo que a gente já imagina. Eu, pelo menos, imagino há algum tempo. Eu acho que o presidente Lula está realmente, assim, com problemas da idade, né? Com problemas realmente psicológicos aí. Eu acredito nisso. Mas é um cara de pau demais, né? É um cara de pau. É um cara de pau. E ele realmente me parece estar sem filtrar, né? Aquela coisa que um determinado momento da idade da pessoa vai fazendo com ela. Eu acho que ele não está filtrando mais, sabe? Ele está simplesmente falando, enfim. Se a gente para fazer uma retrospectiva, Timóteo, esses 2 anos de governo Lula tem sido muito sacrificante para ele no aspecto de saúde, de idas e vindas. Logo quando ele assumiu, lembra os teóricos da conspiração dizendo que o Lula morreu? Dizendo? Né? Dizem. E assim, existiu naquela época uma internação, algo nebuloso que rondou aí a vida do Lula, e ele realmente está batalhando, né? Eu creio, de verdade aqui, já falei isso algumas vezes e repito mais uma vez, é por essas e outras que eu creio que o Lula não se submeterá a um 4º governo. Ele vai ser preservado como figura institucional do PT. Tá muito queimado, né? Ele está muito queimado e ele tem ainda a possibilidade de findar esse governo e sair como uma espécie de símbolo, né, de um governante que por 3 anos, a história que será contada. A mentira, né? Não, entenda, eu tô aqui falando não eu tô falando tecnicamente. A história que será contada será favorável a ele nas escolas, em todo lugar, até porque eles já ainda entraram todos esses espectros de poder que são constituídos aí, são os mais importantes, eles já fazem parte disso. Então, a história será contada dessa maneira. Se ele vai para a reeleição e é derrotado, o que marcará o final da vida do maior ícone da esquerda brasileira será a derrota. Ícone que eu digo, gente, é ícone da esquerda. Eu não sou de esquerda, mas da esquerda o Lula é o ícone. É o maior bandido da história do Brasil e o maior ídolo da corrupção dos marginais aí espalhados ao redor do globo, esse larápio. É um cara de pau. Eu, às vezes fico, né, pensando, né, como é que pode, né, o povo... O Lula é muito carismático, infelizmente, né? Ele, mesmo sendo um picareta, um marginal, ele tem um carisma, né? Engana as pessoas, né? É o cidadão lá daquela história lá da Idade Média, não sei se a Vanessa sabe, que pegou uma flauta
e foi tocando e foi enganando, o povo foi. Tem essa história? Eu não me recordo Acho que é dessa história. ratos, né? Os ratos, desculpa, os ratos que vão lá e tal, ele foi contratado. O Lula, exatamente, ele vai com o canto da flauta lá, enganando as pessoas, essa facilidade que ele tem. Mas vale a pena colocar mais uma vez, ele confessa que é picareta, mais um ato falho. Quando o político, quando rouba, ele se esconde. Eu não me escondi. Sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Não, mas desde o início que ele fala rouba. Solta. Muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz Ô Lula, parabéns, bobagem, aplausos. sai uma Foi denúncia, ele já sincericídio, se esconde e fica escondido. ato falho. Eu, ao invés de me esconder, fui Vanessa, pra cima você dos que é especialista nesse negócio, explica pro ouvinte o que é o ato falho do ponto de vista psicológico, neurológico, ou seja, ele esconde um negócio, mas ele fala, ele não consegue esconder, é isso? Explica pra gente tecnicamente que você é especialista Eu nesse não sou negócio. especialista em nada, gente. Só sou uma curiosa interessada em algumas coisas nesse aspecto. Mas, na verdade, aí, Timóteo, a gente está diante... Quando eu falo da idade, é porque quando a gente vai passando o tempo, né, a gente vai perdendo um pouco o filtro, até mesmo por começar a entender que tem certas posturas que não adianta. Então, a gente vai perdendo um pouco a paciência com coisas que a gente não gosta. E isso vai, ao longo, né, da idade avançando, a gente vai sendo mais tolerante com a gente, com as nossas vontades, e menos tolerante com o outro. E o Lula aí, notoriamente, cometeu um ato falho, porque ele tem a verdade dentro dele, ele sabe qual é a verdade, ele sabe que ele roubou, ele sabe que o grupo dele fez isso, né? Não com a finalidade que o povo brasileiro coloca à frente. O Lula, ele não rouba simplesmente porque ele quer luxo, como muitos pensam, né? Porque o povo brasileiro é invejoso, muitas vezes. Ele quer o luxo. Muitos, se estivessem na oportunidade do Lula, estariam roubando para viajar, para ter luxo. Mas o que a gente tem que entender é que o Lula tem por trás de tudo que ele faz um grande projeto de poder. Um grande projeto de poder que pouco interessa ao povo brasileiro. O povo brasileiro se interessa muito mais com a Lava Jato, que o próprio Bolsonaro destruiu, do que com o Foro de São Paulo. E é o Foro de São Paulo que é isso. E o Lula roubou muito. Ele sabe que roubou, então ele comete aí um ato falho diante do fato, né? Ele não consegue discernir entre a realidade e o que está acontecendo. Então ele vai e comete esse ato falho notório aí. Ele falou a verdade. O ato falho é esse. Ele falou a verdade. A verdade, ela se sobrepõe a tudo. Perfeito. E se você não tiver um autocontrole muito grande quando você mente, você comete isso, principalmente de forma espontânea, quando você está agindo de maneira espontânea. Ô Pedilara, 8 horas e 22 minutos, 8h22, um abraço a você que está ligado na Rádio Brado. Manda pra mim esse vídeo aqui no meu Zap, que eu quero subir no meu Instagram. Eu vou colocar aqui no meu Instagram, que engraçado demais. Um ato falho, ele disse a verdade, disse, eu sou ladrão bandido, quando roubei... Quando os outros políticos roubam, quando eles roubam, né, ele falou roubam, aqui, já baixei o vídeo, eles se escondem, mas eu não me escondi. Tá dizendo a verdade, né? De fato, ele foi com a cara de pau, obviamente, devido à infiltração cultural petista nos veículos de comunicação, da esquerda como um todo, ele conseguiu se safar dessa com a maior facilidade do mundo, óbvio também, através do judiciário, que trocou aquele negócio do foro lá, né? Porque o processo lá da Lava Jato, a justificativa é que mudou o foro, então não tem serventia mais aquele antigo inquérito lá do Sérgio Moro. Absurdo, né, rapaz? É uma loucura que nós estamos vendo hoje. Vanessa, volte a 2018. Já pensou? Não, 2019. Lula é o presidente e Sérgio Moro o senador. Você acreditaria nisso? Acho que ninguém. Não, acho que ninguém. Iam dizer, rapaz, você é maluco, Nunca na história. Ei, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.